Nem sempre a vida dá segundas chances, e algumas decisões podem nos assombrar para sempre. Ricardo teve tudo nas mãos: uma esposa amorosa, um casamento estável e um filho a caminho. Mas abandonou sua esposa grávida para ficar com uma garota de programa. No começo, ele acreditava que tinha feito a escolha certa. Vivia cercado de luxo, festas e promessas de uma felicidade sem limites. Mas quando Ricardo percebeu o erro que cometeu, já era tarde demais. Ricardo nunca foi um homem de pensar duas vezes antes de agir. Impulsivo, sempre buscou viver sem amarras, aproveitando cada momento ao máximo. Mas, ao longo dos anos, ele tentou se encaixar no que a sociedade esperava dele: casar, construir uma família e ter uma vida estável. No entanto, a estabilidade logo se tornou um peso para ele. Júlia, sua esposa, era doce, carinhosa e dedicada. Ela estava esperando o primeiro filho do casal, um momento que deveria ser de pura felicidade. Mas, para Ricardo, aquela gravidez só o fazia sentir-se mais preso. Pai? Responsável por outra vida? A ideia lhe causava arrepios. Ele amava Júlia, ou pelo menos pensava que amava, mas não conseguia se ver naquele papel de marido dedicado e pai presente. Foi então que ela apareceu. Bianca. Ela era tudo que Júlia não era: sedutora, livre, imprevisível. Uma mulher que vivia sem compromissos e parecia enxergar a vida como uma grande aventura. Bianca não queria filhos, não falava de casamento e não cobrava nada além de momentos intensos e paixão desenfreada. Ela era o escape que Ricardo procurava, e ele não resistiu. No começo, foram apenas encontros escondidos. Noites furtivas, mensagens apagadas, desculpas esfarrapadas. Mas, quanto mais tempo passava com Bianca, mais distante ficava de Júlia. Os carinhos em casa se tornaram frios, as conversas se tornaram raras, os toques se tornaram obrigações. Júlia sentia, mas não queria acreditar. Ela amava Ricardo. Ele era o homem com quem ela havia sonhado construir uma família, e agora, prestes a ter um filho, se agarrava à esperança de que ele apenas estivesse passando por uma fase. Mas Ricardo não queria mais fingir. Em uma noite fria e silenciosa, ele se sentou diante de Júlia e disse as palavras que destruiriam seu mundo: "Eu não te amo mais. Quero o divórcio." Júlia arregalou os olhos, como se não tivesse ouvido direito. "O quê? Ricardo? Nosso bebê?" Ele desviou o olhar, incapaz de encarar o rosto devastado de sua esposa. Mas, no fundo, ele só queria acabar logo com aquilo. "Você vai ficar bem. Eu vou cuidar para que não falte nada para o bebê, mas eu não posso mais ficar aqui. Eu amo outra pessoa." E então, ele pegou suas coisas e saiu. Sem olhar para trás. Sem hesitar. Júlia ficou sentada no sofá, segurando a barriga e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O homem que prometeu amá-la para sempre a estava deixando, assim, sem remorso. E Ricardo? Ricardo achava que estava começando a melhor fase da sua vida. Ricardo se sentia um homem livre. Livre das responsabilidades de um casamento, livre da pressão de ser pai, livre para viver a vida como sempre quis. Agora, ele tinha Bianca ao seu lado, a mulher que fazia seu coração disparar e que prometia a ele uma vida cheia de emoções e prazer. A princípio, tudo parecia um sonho. Jantares luxuosos, festas sem fim, viagens inesperadas e noites inesquecíveis. Bianca sabia exatamente como agradá-lo, como fazê-lo esquecer do passado e aproveitar o presente ao máximo. Ricardo se afundou nesse novo mundo sem olhar para trás. Mas os primeiros sinais de alerta começaram a aparecer. Bianca era intensa, mas também volátil. Tinha acessos de raiva por coisas pequenas, jogava objetos no chão e fazia cenas de ciúmes em público. Mas Ricardo ignorava. É o jeito dela, ele pensava. Com o tempo, o dinheiro começou a se tornar um problema. Ricardo gastava cada centavo para sustentar o estilo de vida extravagante de Bianca. Jantares caros, joias, roupas de marca. O que antes era prazer começou a virar obrigação. Ele trabalhava o dobro para manter aquele padrão, mas Bianca nunca parecia satisfeita. E então,
veio o golpe mais duro. Ele descobriu que Bianca não havia parado sua antiga profissão. Certa noite, enquanto estava no bar com alguns amigos, ouviu cochichos e risadas em uma mesa ao lado. O nome de Bianca surgiu na conversa, seguido de comentários que o fizeram sentir um nó na garganta. Ricardo acha que ela está só com ele? Cara, Bianca sempre foi esperta. Tá fazendo o mesmo que fazia antes, só que agora, com o dinheiro dele. O sangue de Ricardo gelou. Seria verdade? No fundo, ele sabia a resposta. Mas, em vez de confrontar Bianca, ele preferiu se enganar. Afinal, se admitisse a verdade, teria que reconhecer que tinha jogado fora sua antiga vida por uma mentira. E assim, ele seguiu em frente, tentando ignorar os sinais, se afundando cada vez mais na ilusão que criou para si mesmo. Mas a verdade sempre encontra uma maneira de se revelar. Certa noite, Ricardo chegou em casa mais cedo. O silêncio na sala parecia estranho. Chamou por Bianca, mas nenhuma resposta veio. No quarto, encontrou o guarda-roupa vazio. A gaveta de joias estava revirada. Seu coração disparou. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para ela. Caixa postal. De novo. E de novo. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e viu um bilhete colado na porta. Seu coração parou. Ricardo, foi divertido enquanto durou. Mas você sabe que eu nunca fui mulher de um homem só. Você já não tem mais nada para me oferecer. Naquele momento, tudo desabou. Bianca nunca o amou. Ele foi apenas mais um. E agora, estava completamente sozinho. Ricardo ficou parado, olhando para aquele bilhete. O mundo parecia ter parado junto com ele. Sua mente vagava entre o passado e o presente, tentando entender como havia chegado até ali. Em poucos anos, ele trocou uma família verdadeira por uma ilusão, e agora estava completamente sozinho. Sem Júlia, sem Bianca, sem dinheiro e sem ninguém ao seu lado. Os meses seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Sem mais o conforto que o casamento lhe proporcionava e com dívidas acumuladas, Ricardo foi obrigado a mudar completamente seu estilo de vida. Saiu do apartamento luxuoso, vendeu o carro e voltou para um pequeno apartamento alugado. Ele tentou recomeçar, mas o peso do arrependimento o sufocava. Todas as noites, ele pensava em Júlia, em como a deixou sem hesitar, em como virou as costas para ela e para o filho que deveriam ter juntos. Onde ela estaria agora? Como estaria a criança que ele nunca chegou a conhecer? A culpa era uma sombra constante. Cada vez que via um casal feliz na rua, sentia uma pontada no peito. Cada vez que via um pai brincando com o filho, sentia uma dor profunda. Ele percebeu que havia destruído sua própria felicidade por uma ilusão passageira. Os amigos que estavam ao seu lado quando tinha dinheiro desapareceram. Ele estava sozinho com suas memórias e arrependimentos. Foi quando decidiu que precisava vê-los. Júlia e seu filho. Depois de muitas tentativas, descobriu que Júlia havia se mudado para uma cidade próxima, recomeçando a vida do zero. Com o coração acelerado e as mãos suadas, ele tomou coragem e dirigiu até lá. O caminho parecia interminável. Cada quilômetro percorrido era uma lembrança do que ele fez. O dia em que saiu de casa. A noite em que ignorou o choro de Júlia. O momento em que escolheu a traição. E agora, o que encontraria? Ao chegar na cidade, Ricardo estacionou diante de uma pequena casa simples, mas bem cuidada. Ele desceu do carro hesitante, sentindo o coração quase explodir no peito. Respirou fundo e bateu na porta. Segundos depois, a porta se abriu lentamente. E ali estava ela, Júlia. Mas ela não era mais a mesma mulher de antes. Estava diferente, mais forte, mais madura. E ao lado dela, estava um menino. Seu filho. Ricardo ficou paralisado ao ver o garoto. Os olhos eram os mesmos que ele via todas as noites no espelho. Seu coração apertou. Ali estava a criança que ele abandonou antes mesmo de nascer. Júlia também ficou surpresa ao vê-lo ali. O silêncio foi quebrado apenas pela respiração pesada de Ricardo, que tentava encontrar palavras. Júlia, ele murmurou.
Mas ela não sorriu, não chorou, não demonstrou emoção. Apenas o encarou com firmeza, como se já estivesse preparada para esse momento há muito tempo. O que você quer, Ricardo? A voz dela era fria. Ele abaixou a cabeça por um momento e suspirou. Sabia que não tinha o direito de pedir nada. Eu só queria ver vocês. Queria conhecer o meu filho. Júlia olhou para o menino, que agora se escondia atrás dela, sem entender direito a situação. Ela suspirou profundamente e cruzou os braços. Conhecer? Depois de todos esses anos? Depois de tudo o que fez? Ricardo engoliu seco. Não havia desculpa para o que ele fez. Eu sei que errei, ele tentou dizer, mas Júlia o interrompeu. Não, Ricardo. Você não errou. Você fez uma escolha. Uma escolha que destruiu nossa família e me deixou sozinha quando eu mais precisava. Aquelas palavras foram como facas no peito de Ricardo. Ele sabia que merecia ouvir cada uma delas. Eu me arrependi? Ele hesitou. Júlia riu sem humor. Arrependimento? O que você esperava? Que eu estivesse aqui esperando você voltar. Que meu filho crescesse sem saber quem era o pai dele. Ricardo olhou para o menino, que agora o observava com curiosidade, mas também com desconfiança. Era tarde demais? Ainda havia tempo para tentar recuperar parte do que perdeu? Eu não quero que me perdoe, Júlia. Eu só queria tentar consertar as coisas. Júlia suspirou e olhou para o filho. Ele não precisa de você, Ricardo. Eu fiz tudo sozinha. Fui mãe e pai. Trabalhei duro para dar a ele tudo o que precisava. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Ele perdeu a chance de ser pai. Posso pelo menos falar com ele? Júlia hesitou por um momento, depois se abaixou e olhou nos olhos do filho. Filho, esse é o seu pai. Ele quer falar com você. Você quer conversar com ele? O menino olhou para Ricardo, depois para Júlia. Pensou por um momento, depois balançou a cabeça negativamente. O coração de Ricardo se partiu. Era isso. Seu próprio filho não queria conhecê-lo. Júlia segurou a mão da criança e olhou para Ricardo pela última vez. Agora vá embora, Ricardo. Não há mais nada para você aqui. E então, ela fechou a porta. Ricardo ficou ali, parado, sentindo o peso de todas as suas escolhas. Ele destruiu tudo e agora, era tarde demais. Ricardo ficou parado em frente à porta fechada, sentindo-se vazio. O som da madeira se fechando foi como um golpe final em sua alma. Ele sabia que Júlia estava certa. Ele não merecia perdão. Não merecia sequer estar ali. Com passos pesados, ele voltou ao carro, mas não conseguiu ir embora de imediato. Seu coração dizia que precisava tentar de novo, que precisava lutar para fazer parte da vida do filho. Mas como? Ele era apenas um estranho para o menino. Nos dias seguintes, Ricardo tentou de tudo para encontrar uma forma de se reaproximar. Pensou em mandar uma carta, em enviar um presente, em escrever uma mensagem sincera. Mas ele sabia que qualquer atitude parecia apenas egoísmo. Foi então que decidiu mudar, de verdade. Pela primeira vez, procurou um terapeuta. Começou a lidar com seus erros, suas escolhas e seu passado. Ele percebeu que passou a vida fugindo da responsabilidade, buscando felicidade em coisas superficiais. Mas agora, queria ser um homem melhor. Não para reconquistar Júlia, mas para provar que seu filho poderia ter orgulho dele. Passaram-se meses. Ele não tentou mais contato, respeitando a decisão de Júlia. Mas soube, por conhecidos em comum, que seu filho estava crescendo saudável, feliz e cercado de amor. A dor do arrependimento nunca foi embora. Mas agora, Ricardo usava essa dor como combustível para se tornar alguém diferente. Ele começou a ajudar em projetos sociais, dando palestras sobre responsabilidade emocional e familiar. Ele queria que outras pessoas não cometessem o mesmo erro que ele. 5 anos se passaram. Ricardo já não era o mesmo homem. O peso da culpa o acompanhava, mas agora ele usava esse sentimento para construir algo melhor. Ajudou muitas pessoas, tornou-se alguém mais consciente e, acima de tudo,
aprendeu a viver com as consequências de seus atos. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Ricardo estava em um supermercado, pegando algumas compras, quando sentiu alguém o observando. Quando virou-se, seu coração parou. Era ele. Seu filho. O menino, agora com cerca de 9 anos, olhava para ele com curiosidade. Mas, dessa vez, sem medo ou desconfiança. Júlia estava ali também. Ela percebeu o olhar do filho e suspirou fundo. Filho, esse é Ricardo, seu pai. O menino continuou olhando, pensativo. Então, sem dizer uma palavra, se aproximou e estendeu a mão. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquele pequeno gesto significava tudo. Com as mãos trêmulas, segurou a pequena mão do filho e sorriu. Talvez, só talvez, nem tudo estivesse perdido. O que você achou desse final? Você acredita em segundas chances? Deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias incríveis.